Vamos começar. Senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores munícipes, senhores jornalistas, senhores trabalhadores do município, boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda reunião ordinária do mês de janeiro. Como habitualmente, foram distribuídos pelas senhoras e pelos senhores vereadores membros atinentes à informação financeira, ordens de pagamento, lista de processos despachados pela senhora vereadora Fernanda Pezinho, que é a área do urbanismo. Também nesta reunião temos aqui um ato prévio, a substituição de lei, por requerimento apresentado em 17 de janeiro, a senhora vereadora Natividade Coelho solicitou a sua substituição nesta reunião interna, nos termos da legislação aplicável. Foi convocado o Sr. António Manuel da Silva Brás, que é o cidadão imediatamente a seguir a lista de candidatos do Partido Socialista, a quem dou as boas-vindas, aliás, pela segunda vez, e portanto é sempre um prazer ter aqui também na nossa companhia. Temos, antes de entrarmos no próprio período de ordem do dia, submeter à aprovação a votação, aliás, a ata número 19 de 2013, 30 de outubro. Sei que pelo Ministério dos Eleitos fez chegar pequenas corrigendas. Pergunto se está tudo em conformidade, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém. A ata foi aprovada por unanimidade. Então, neste período, eu gostaria ainda de vos transmitir algumas informações. Uma primeira referência que diz respeito a pequenas alterações que houve na distribuição de cores. Como é sabido, tivemos recentemente, por via da aplicação de uma nova estrutura orgânica, de fazer um conjunto de adaptações e adaptações na distribuição de alguns setores e da agregação de outros. E, neste momento, implementada essa nova estrutura desde o dia 1 de janeiro, apercebemos que havia que fazer aqui algumas clarificações de forma a facilitar o circuito mais escorreito dos despachos entre os vários dirigentes e os respectivos vereadores. Assim sendo, e para quem quiser acompanhar nesta explicação, que tem, penso, a listagem distribuída exatamente, houve aqui uma pequena precisão, no caso dos pelouros da senhora vereadora de Candeias. Ficou clarificado também a sua responsabilidade sobre a autoridade veterinária e também no setor que dizia respeito a equipamentos e espaços exteriores urbanos, passou a ter a designação de gestão e limpeza de espaços exteriores urbanos. No caso dos pelouros atribuídos ao Sr. Vereador Adil Costa, passou a ficar clarificado também a habitação social sobre sua alçada, a defesa do consumidor, e porque tem a Administração de Finanças também as feiras e comércio não sedentário e a própria metrologia, que ficaram, aliás, na divisão da Administração Geral. Portanto, não fazia sentido isto ficar com outro vereador. O seu turno, no caso do Sr. Vereador Luís Miguel Caio, passou a ficar com as bibliotecas municipais, porque as bibliotecas são hoje também equipamentos que naturalmente fazem parte de uma rede de equipamentos educativos, têm profundas ligações com as nossas escolas, mas são também equipamentos e nesta perspectiva mais transversal também se torna mais fácil a gestão com este enquadramento. E, portanto, passou a ficar com as bibliotecas municipais, que antes estava o Sr. Vereador Adil Costa. E, finalmente, a Sra. Vereadora Fernanda Pezinho, passámos também aqui a precisar o âmbito do pelouro de habitação. Trata-se de pelouro de habitação, mas naquilo que diz respeito à reabilitação urbana, digamos, acompanhamento de obras particulares e obras coercivas que têm de ser feitas neste domínio. Da mesma forma, e porque as questões da limpeza, diz respeito à limpeza de espaços, estão com a Sra. Vereadora Adil Candeias, no âmbito da gestão do espaço público,
Também entendemos clarificar o pluro de antes apenas designado como águas de abastecimento e residuais, e ficou então com águas e resíduos sólidos urbanos, porque a recolha pesada, nomeadamente a recolha dos resíduos sólidos urbanos, carros de lixo, monos, triagem, recolha seletiva, etc., esta parte fica toda neste setor, e até porque hoje há entidades reguladoras, há procedimentos que são idênticos do ponto de vista até da monitorização e da avaliação do desempenho, que têm que ficar devidamente congelados. E, portanto, era este o intuito de transmitir a todos, em particular também aos seus vereadores, estas afinações que houve e que vão certamente proporcionar uma maior celeridade nos despachos e na circulação da informação interna. De seguida, como é de conhecimento de Vossas Excelências, eu tive ontem a oportunidade de encetar um conjunto de contactos com a Administração Central, na sequência de uma moção que aprovámos em outubro do ano passado, acerca dos investimentos considerados prioritários para o nosso Conselho. E o objetivo foi, a partir dessa moção, encetarmos um conjunto de contactos, e por isso fizemos vários pedidos de audiência a vários membros do Governo, para debate, esclarecimento e, sobretudo, tentarmos conseguir a assunção de um compromisso com vista à resolução de problemas que são conhecidos. Alguns arrastam-se há mais de uma década e alguns até já tiveram compromissos firmados com anteriores governos. Estou a lembrar de um protocolo para a variante, no âmbito de conjunto de infraestruturas que teriam de acontecer por via do investimento da plataforma logística do Serão, que apontavam até para o término da construção desse conjunto de infraestruturas viárias até final de 2012 e que efetivamente nada veio a ser cumprido. Assim como outros compromissos, a Extensão de Saúde, Pinhal Novo, Lado Sul, entre outros. E, portanto, cumpro-me informar que tive ontem uma primeira reunião de trabalho com o Sr. Secretário de Estado da Administração Local. As matérias eram muitas e, naturalmente, tal como assumimos aqui, nós priorizámos e, por isso, também depois distribuímos os dossiês por vários outros ministérios. Mas foi importante dar a conhecer ao Sr. Secretário de Estado um pouco da realidade do nosso Conselho e, por isso, debatemos as questões mais prementes, nomeadamente esta questão da via variante à Nacional 252, a regularização da vala da Salgueirinho e Ribeira de Palmela, tem feito sentir ao Sr. Secretário de Estado que gostaríamos, nas especialidades que tira este assunto, com a Agência Portuguesa do Ambiente e NAR, porque nós, melhor que ninguém, sabemos do que é que se passa, do que é que se trata. São duas comunidades com vários quilómetros e, quando falamos desta regularização, nós temos tido também o bom senso de propor intervenções faseadas nos pontos mais críticos e de acordo com o projeto que existe desde 2010. Relativamente à Extensão de Saúde de Pinhal Novo Sul, para além de termos explicado toda a conjuntura e todo o histórico e ao ponto a que chegámos, com finalmente um projeto de arquitetura que chegou a haver outros tempos aprovado no final do ano passado, e desde o ano passado se aguarda a inclusão em PIDAC. Sobre esta matéria, dizer desde já que temos na próxima quarta-feira a reunião com o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde sobre este dossiê em concreto, e onde procuraremos que se faça luz sobre isto, porque já correram muitos anos, trata-se também de uma obra que tem terreno cedido, tem projeto feito, houve pronúncia, houve envolvimento de vários vereadores desta Câmara ao longo dos anos nesta matéria, estamos perto de, como eu costumo dizer, de cortar a meta e falta dar alguns passos bem. Depois falamos da problemática dos pavilhões desportivos, da secundária de Palmela, do pavilhão desportivo do Quintagência, e para além de pedirmos as diligências do Sr. Secretário de Estado junto dos restantes Secretários de Estado destas áreas para podermos vir a conversar sobre estas matérias, eu queria desde já sublinhar que a nossa postura também sobre estes desideratos da nossa população
É uma postura de total disponibilidade para a contratualização de compromissos. E a contratualização de compromissos, seja através de contrato de programa, protocolos de cooperação, assumindo também a autarquia, mesmo ultrapassando o âmbito das suas atribuições e competências, alguma responsabilidade para tornar realidade estes investimentos no nosso concelho. Falámos naturalmente de outras questões, até aspectos de clarificação da Lei de Atribuições e Competências, da própria Lei dos Dirigentes, ainda estamos à espera de uma resposta em definitivo sobre aquela clarificação dos dirigentes de primeiro nível, se efetivamente podemos prover os 3 que criámos ou temos que ficar apenas pelos 2. No fundamental, dizer-vos que a audiência correu com toda a cordialidade, com compreensão por parte do Secretário de Estado para a importância destes investimentos no nosso Conselho. E há aqui depois um dado novo, é que não basta dizermos de facto que reconhecem que o nosso Conselho tem uma grande importância do ponto de vista económico para o nosso país, no plano da exportação, no plano do produto interno bruto, as questões da Europa, a questão do vinho, etc. É preciso um pouco mais. E no momento em que o grupo de trabalho para as infraestruturas de elevado valor acrescentado se prepara para entregar ao Governo o dossiê, fruto do seu trabalho, definindo o conjunto de orientações e prioridades, voltou a estar na ordem do dia, e ainda bem, nunca deixou de estar, o Portugal Logístico e em particular, a necessidade do arranque da única plataforma que ainda não avançou efetivamente, que é a plataforma logística do Ceará. E eu quis, sobre esta matéria, fazer brincar ao Sr. Secretário de Estado da Administração Local que a plataforma logística do Ceará seja a primeira fase, a primeira subfase da primeira fase de muitas fases que o projeto vai ter que ter. É de facto uma coisa imponente e que a ser concretizada tal qual o seu projeto inicial, teríamos ali obra para 30 anos. Mesmo essa subfase, para funcionar, necessita de uma variante. Necessita de uma variante, necessita de uma ligação direta à A12, sob pena da vida dos residentes da freguesia de Pinhal Novo, mas também da freguesia de Serão e de Palmeira, na zona atual, da Messas, digamos até à Rua dos Marçalos e 25 de Abril, que também liga à Nacional 10, se tornar um inferno. Porque, de facto, numa plataforma logística, o trânsito não pode andar em rede local e tem, de facto, de circular ou por autoestrada ou por uma vagina. E, portanto, também estes aspectos que estão a ser pesados e que estarão certamente para decisão do Governo nos próximos tempos, têm de ser cruzados com as necessidades do nosso Conselho. Tem aqui projetos que têm uma relevância não apenas concelhia, mas nacional, e por isso mesmo o olhar tem que ser diferente. Portanto, estamos à espera de outras audiências. Nós temos já um novo pérdido desta feita para tratar das questões das extensões de saúde de Pinhal Novo e Quinta de Mancho. Na próxima quarta-feira, o Sr. Secretário de Estado adjunto, Ministro da Saúde, não é? Uma nota ainda, deixamos também aos Secretários de Estado da Administração Local, estamos a ficar muito preocupados com a ausência de resposta por parte do Sr. Ministro da Educação no que diz respeito à introdução das obras da parte escolar na secundária de Pinhal. E também aqui quisemos aprofundar um pouco a reflexão sobre o assunto. Não se trata do sim ou não à parte escolar, se as obras foram megalómanas, boas, más, muito caras de metro quadrado, porque sobre isso cada um pode ter a opinião que entender. A questão aqui em causa é que temos, não queremos dizer Pinhal Novo, é certo, mas Pinhal Novo tem uma especificidade. Falta ali um terço para terminar a escola, instalações em termos de laboratórios, equipamentos específicos importantes para uma docência de qualidade, uma aprendizagem de qualidade, mas também por questões de segurança. Mas temos depois a questão da abertura da escola. A escola ficou com um portão para um novo momento. Nós sempre estivemos disponíveis para prescindir daquela pequena mancha agora e verde naquela zona, mas há um pequeno projeto de adaptação para que depois o trânsito
flua e o acesso à escola se faça em segurança, que também está dependente de verbas para a parte escolar retomar trabalhos. E, portanto, neste ping-pong entre a parte escolar e o Ministério da Educação, nós temos de nos entender por outra razão. É que vamos ter o Campeonato Europeu Escolar de Orientação, o Campeonato de Orientação também europeu de desporto de precisão, portanto, para pessoas com mobilidade reduzida. Vamos receber milhares de atletas, vamos receber centenas de jornalistas de toda a Europa e o grande centro logístico da operação é a Escola Secundária de Portugal. E abriu, é já daqui a uns dias. E, portanto, também aqui pedimos as diligências do Sr. Secretário de Estado da Administração Local para nos pôr rapidamente em contato com quem é direito para encontrarmos uma solução para esta questão. Muito bem. Se me permitirem, continuaria também com uma breve referência a algumas consequências da intempérie que tivemos neste inverno, mais ou menos rigoroso, temos sentido todos. Os nossos terrenos já começam a ficar com dificuldades de drenagem de tanta água, mas dizer-vos que acompanhámos com meios e com alguma atenção todas estas operações, no âmbito da Proteção Civil e também no âmbito da rede viária, com o nosso encarregado-geral, um conjunto de incidentes que felizmente não foram muito numerosos, nem tiveram grande expressão no nosso concelho. Aliás, no final de outubro, de novembro, foram até mais expressivos em números. Registámos 3 inundações, um deslizamento de terras, naturalmente terá havido mais, estas foram aquelas que foram reportadas à Proteção Civil. Houve um ou dois queda de árvores e houve outras intervenções que fizemos. Naturalmente, a nossa rede viária municipal, seja asfaltada, seja caminhos e aceios, não está nas melhores condições neste momento, mas estamos já quer nós, quer as juntas de freguesia, a intervir no sentido de reparar aquilo que tem de ser reparado rapidamente. Mas que felizmente até alguns atravessamentos hidráulicos, algumas limpezas de valetas, que não está concluída, nem perto, nem longe, nem é generalizada a todo o conceito, mas que priorizamos precisamente os pontos mais críticos, aprendendo com aquilo que sucedeu na anterior invernia. Por acaso as intervenções surtiram efeito, porque nesses locais não voltou a haver propriamente problemas. E, dito isto, para já, juntava aqui as informações que gostaria de transmitir às senhoras e aos senhores vereadores e pergunto, precisamente, se alguém pretende intervir neste período. Senhora Vereadora Padilha, tenha a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Muito na sua presença, na sua pessoa, todo o Executivo, todos os presentes e também temos de lá em casa. Eu peço desculpa de enfatizar mais uma vez uma obra que já foi falada, pelo menos, em mais 2 reuniões anteriores, mas tendo em conta o nosso esforço e a importância que aquela obra tem para a população e os transtornos também que hajam até ao momento, justifica que falemos dela aqui. Informar que tem início, pensamos que já sexta-feira, ou ainda sexta-feira, a passagem superior do caminho de ferro no Senão, na estrada de Francisco de Igreja. Trata-se, como já dissemos muitas vezes, de uma obra de emergência que a Câmara Municipal nunca assumiu, apesar de estar em causa, que a RFER nunca assumiu, apesar de estar em causa uma estrutura que é da RFER e que a autarquia nunca sancionou, mas considerando a importância para aquela população, nós procuramos, posso dizer que andámos com o assunto ao colo desde setembro e no dia 18 de dezembro tínhamos o procedimento e Justiça concretizado e adjudicado o mesmo. Entretanto, como informei na última reunião, a obra tem um plano de segurança e saúde extremamente exigente. Temos andado com os técnicos da RFER quase todos os dias e com o empreiteiro a aperfeiçoar pequenos pormenores do plano de segurança e
Portanto, acabei de receber agora a notícia de que agora mesmo a RAIFER aprovou as últimas alterações propostas pelo IPT e por nós e, portanto, estamos em condições de começar a obra talvez na próxima sexta-feira ou segunda-feira. E se enfatizo isto, Sr. Presidente, é porque nós temos andado com o assunto ao qual, como já disse, procurámos dar a este assunto toda a celeridade e, apesar de tudo, enfim, não temos ainda a obra que gostaríamos de ter, porque a nossa expectativa era termos começado em janeiro e agora está já a obra pronta. Apesar de tudo, quero referir aqui o esforço que os nossos técnicos fizeram, que eu própria estive também sempre acima do assunto, e os próprios técnicos da RAIFER connosco foram também simpáticos e fizeram também um trabalho o melhor que puderam. Comparando com outras situações análogas, eu acho que foi em tempo recorde que conseguimos adjudicar e iniciar esta obra. Por isso, queria dar esta informação, apesar de mais obras, de termos mais obras em curso, se houver necessidade de enfermeira, mas esta tinha necessidade de colocar até porque as obras vão começar sexta ou segunda-feira. Obrigado, Sr. Vereador. Permita-me só aqui sublinhar que, de facto, quem está por fora destas coisas às vezes não se apercebe da complexidade de algumas intervenções. Esta é uma intervenção que tem que ser feita com um enorme cuidado e nós fizemos muitas insistências e viemos a ser esclarecidos, mas é importante pelo menos dar estas duas notas. Nós estamos a falar num atravessamento, num viaduto que passa sobre uma linha eletrificada e onde passam comboios a 190 km/h. Portanto, em matéria de plano de segurança e saúde, as questões complicaram-se de sobremaneira. E, apesar de estarmos um bocadinho zangados com a RAIFER, não estávamos a contar com esta despesa no nosso investimento e continuaremos a negociar com eles, temos que encontrar outras soluções. Estamos satisfeitos pela disponibilidade, pelo menos do seu corpo técnico, para connosco, em tempo recorde, conseguir lançar uma empreitada que tem, de facto, uma grande complexidade. Peço desculpa por este comentário. Sr. Vereador, pediu a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, antes de mais, que o Sr. Professor um cumprimento a todos os senhores e senhores vereadores, todos os presentes, a todos que nos estão a ver e ouvir através da internet. Dar aqui duas notas rapidamente. Uma sobre a área de educação, devido à visita de especialistas nacionais e estrangeiros ao nosso território. A Câmara Municipal de Palmela incluiu ontem, no dia 21 de janeiro, um conjunto de especialistas da área de educação, 9 inspectores polacos da província de Katowice, 2 inspectores portugueses e o diretor-geral da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. O objetivo da visita foi de conhecer o sistema de inspeção e a avaliação de escolas em Portugal, e todo o trabalho que estas e as comunidades onde se inserem desenvolvem. Esta visita de estudo surge por solicitação da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, na sequência de uma experiência semelhante realizada em outubro de 2011. Constou, naturalmente, uma são boas-vindas, a apresentação do município, do trabalho do município na área da educação, seguido de um momento de debate. Realizou-se também uma visita à Casa-Mãe da Rota dos Vinhos, com natural de degustação de produtos regionais, visita ao Cemitério de São João e ao Castelo de Palma. Na área do desporto, o resultado esportivo que é relevante, que é do atleta do Sporting do Clube de Portugal e o nosso residente dual, o Edi Maia, que bateu o recorde nacional de salto com vara em pista coberta no mítico internacional Orleans Peixes Elite Tour, no dia 18 de janeiro, em Orleans, na França. Edi Maia acrescenta 6 centímetros ao anterior recorde, que também lhe pertencia, sendo atualmente o recordista nacional da disciplina de salto em vara, ao ar livre e em pista coberta. Este atleta, com 26 anos, tem conseguido ao longo do seu percurso desportivo alcançar diversos resultados de relevo a nível nacional e internacional, entre eles, como já foi dito aqui, até os títulos internacionais de pista coberta, a medalha de bronze dos campeonatos interamericanos em 2010 e as participações no Campeonato do Mundo em 2013 e nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Isso, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Pergunto às senhoras e senhores vereadores se têm alguma informação ou interpelação a fazer ou façam por favor. Sr. Vereador Pedro Celeste.
analisar uma questão que é mais de acompanhamento da situação em relação à situação dos animais em categorias de baixo. Sei que, entretanto, o Sr. Presidente, conforme tinha prometido uma reunião pública, já reuniu com as associações de proteção dos animais. Gostaríamos de ter algum feedback acerca das medidas que preconiza para os tempos mais imediatos, e também gostaria só de colocar uma questão que a mim me fez alguma por reflexão, me fez alguma curiosidade. Não existindo um grilo no Conselho de Palmela, como é que é resolvido em termos do espaço público a questão dos gatos domésticos e da sua proliferação em algumas áreas urbanas? Para já, seriam estas as minhas questões. António Vaz, Boa tarde a todos. Portanto, Sr. Presidente, Sr. Vereadores, Srs. Vereadores, Srs. Municípios, Srs. Técnicos da Câmara Municipal, Srs. Jornalistas. Sr. Presidente, ainda não percebi se já entramos antes da ordem do dia, Sr. Presidente, se já entramos. Estamos, Sim, neste caso, estamos com este tipo de interpelações, sim, como antes da ordem do dia. apresentado. A moção costuma ter prioridade, mas nós discutimos a moção. Muito bem, muito Mas bem. pode avançar. Sr. Presidente, de qualquer das formas, queria agradecer as informações da Sra. Vereadora Adília em relação à passagem desnivelada daquela estrada que liga o Poceirão às Laganessas, porque, como deve calcular, todas essas questões, para nós que estamos um pouco por dentro das situações, compreendemos, e a pena que elas muitas vezes não sejam mais células da parte de quem tem direito, no caso do HFR, mas as pessoas que utilizam o espaço e que utilizam toda aquela passagem muitas vezes não compreendem nem entendem. Eu tinha aqui também uma situação que queria que, se fosse possível, até porque é público, que o Sr. Presidente eventualmente nos esclarecesse sobre a situação daquele loteamento no bairro da Cascazeira, porque isso foi divulgado na própria comunicação social, saber se de facto aquelas situações que se vão divulgadas na própria comunicação social em relação ao poço, em relação a um posto vandalizado, uma caixa elétrica vandalizada, se aquilo tem corrente elétrica, se não tem. Há uma grua inclusive lá estacionada, há placas de botão armado com as situações do arame exposto, que eventualmente poderá criar alguma situação de perigo em relação às próprias populações que vivem na área daquele bairro. Eram estas questões que queria colocar. E como hoje não temos assim felizmente, se calhar, para a Câmara Municipal, muitas críticas ou muitas chamadas de atenção, mas há uma questão que eu gostaria de colocar, isto veio hoje no jornal do Pinhal Novo, que é colocado por um camarada vosso, da Maria, o senhor questiona o que é que a Câmara Municipal tem feito ao limite do Poceirão. Portanto, isto será bom que clarifiquem aqui as coisas, porque isto baralha um pouco aqui as coisas. O senhor disse o seguinte: quer saber quem ficou com o dinheiro do miúdo do Poceirão. Portanto, é bom que estas coisas se clarifiquem, que é para nós todos os municípios percebermos o que é que o fundamental plano, toda a gente sabe, o IMI é canalizado para o municipal, portanto, para clarificar os municípios todos do Conselho de Palmela. Disse o Presidente. Muito obrigado. Obrigado pelas suas questões. Mais? Se não havendo, eu permitia ser eu a responder, e se precisar de ajuda, façam um favor depois de me complementar. Sobre a Europeia de Florença, relativamente ao fenómeno de pegarias, nós não fizemos apenas uma reunião, temos estado a tomar outras medidas. Eu pedi-lhe alguma compreensão no sentido de não lhe revelar toda a estratégia. E penso que compreenderá porquê. Mas posso garantir que, fundamentalmente, o nosso trabalho com as associações é no sentido de criar condições para que a recolha se faça, para tomarmos também algumas medidas no plano jurídico e dos tribunais, que as coisas não podem continuar assim sobrar para outros, para quem é afetado e para os municípios, que somos todos nós, temos que suportar estas despesas.
Estamos também preocupados, naturalmente, com o bem-estar dos animais. Por isso, o trabalho com as associações tem que ver com a recolha, o encaminhamento, as famílias de acolhimento, todas estas questões. E também os cuidados médico-veterinários que podemos ministrar e outros que não podemos, temos que tentar também parceiros para o relativamente ao gatilho. Claro, isto às vezes é uma questão comum. É óbvio que eu também não sei se o canil é o nome mais digno. Aliás, agora há umas siglas e há uma legislação muito exigente nestas coisas. É qualquer dia mais exigente do que as urgências dos hospitais. E eu também gostava que, enfim, dessemos atenção a essa matéria, que é um centro de recolha animal, enfim, tem assim umas coisas interessantes. Mas o que importava dizer sobre isto é que não sei se o termo existe, gatilhos, políticos, enfim, quando são recolhidos, têm naturalmente uma jaula específica, mais pequena, estão alojados no mesmo edifício que os cães, mas não se dão mal, porque estão naturalmente separados, nem ficam sequer amedrontados para se conviver bem. E depois fazemos os atos médico-veterinários que podemos fazer. Gostaríamos de fazer a esterilização, estamos a trabalhar no sentido de envolver clínicas neste processo, porque a esterilização não tem se começa para gatas, é para gatos também, e para cadelas e para cães. Não são só os meninos, tem que ser os meninos também, a ser esterilizados. Bom, o que eu tenho aprendido com as associações de defesa dos animais é a questão do género. E, portanto, estamos a tentar envolver e estabelecer protocolos com estas entidades, também para avançarmos mais proativamente para as questões da esterilização. Mas quero dizer que, em relação aos chamados gatos que proliferam nas áreas urbanas, compete ao município, se eles são motivo de incómodo, naturalmente, acionados os mecanismos, proceder à sua recolha. Mas sobre esta matéria há sempre múltiplos entendimentos. Eu posso dizer que há agora um novo conceito e o Sr. Vereador Paulo Ribeiro auxiliar-me, eu creio que há mesmo uma resolução da Assembleia da República no sentido de se criar uma coisa nova que é os animais comunitários, que não devem ser recolhidos, devem ser acompanhados e que há voluntários que os acompanham, que lhes dão de comer. Pronto, mas esta é uma questão sensível, nem todos os cidadãos estão sintonizados nesta matéria. Porque, enfim, se for. Agora até há necessidade, se calhar, de registar estes tratadores e estes voluntários, não é? Porque não se pode, de facto, é muito bonito tratarmos os animais bem, e eu sou também um adepto dessa praxis, e, aliás, tenho animais em casa, já fui criador de cópias até, e, portanto, sempre lhes dei a menor atenção, mas depois estas questões no espaço público também têm inconvenientes para outros residentes, e, portanto, nós procuraremos também ir ao encontro destas atitudes de voluntariado, de associações que querem trabalhar na comunidade, com os animais, etc., mas teremos que regulamentar e organizar tudo isto. Então é um novo desafio, temos aqui muito trabalho nos próximos anos para desenvolver, sobretudo com a melhoria das condições de trabalho no nosso centro de recolho, mas dizer que quando temos nota de que há de facto ninhadas, que há muita gente, ou melhor, que há pessoas que estão a albergar mais animais do que aqueles que a lei permite acolher, seja nas suas residências, seja nos seus terrenos, seja nos seus terraços, e terraços que já tivemos um problema dessa natureza, nós procuraremos aplicar a lei e procuraremos, sobretudo, e isto fique vincado, adotar no nosso caminho uma política séria de valorização dos animais e de adoção. E sobre isto, e respondo a verdade, porque quando alguns ativistas, a quem tira o chapéu sobre estas matérias, fazem documentos que são iguais para todo o país, não é?
às vezes afetam uma parte do tema de um todo que não é verdade. Nós, nos últimos 2 anos, temos conseguido uma percentagem muito significativa de animais adotados, superior aos animais que são eutanasiados, sendo que há um grupo ainda significativo de animais eutanasiados por questões médico-veterinárias, que estão doentes. Não é? E depois há outra questão, é que há também donos que determinados animais perigosos, etc., não os querem recolher e mandam-nos abater. E esta é uma questão já noutro plano, ético ou legal, mas com que nós também somos confrontados. Portanto, dizer que estamos a trabalhar porque achamos que estes parceiros da comunidade e destas organizações da sociedade civil podem fazer muito nestes processos. Quanto à estratégia para as propriedades, pedia que não a divulgássemos aqui publicamente, não é? Com o respeito também pela comunicação social, para não ser contraproducente. Sobre as questões apresentadas pelo Sr. António Braz, bairro da Casqueira. Bom, nós podemos, naturalmente, fundamentar as nossas interpelações da maneira que entendemos. Podemos fazer fé naquilo que vem em qualquer correio de leitor, ou mesmo numa reclamação que fosse dirigida ao município. Eu tive a oportunidade de ler a carta do leitor. Nós não respondemos à carta do leitor, respondemos aos nossos municípios. E já agora dizer também que respondemos, podemos ter alguns processos com atraso, e temos de assumir, mas que também há timings para a resposta. Estão estipulados no Código de Procedimento Administrativo. E a resposta não tem de ser quando a pessoa quer, porque também responder vagamente, às vezes não é essa a resposta que a pessoa quer. Mas quer dizer que haverá, certamente, naquela missiva, questões que não correspondem à realidade. Eu até tinha a intenção de passar por lá hoje. Se quiser ir comigo, fazemos um desvio no final da reunião. Mas quero dizer o seguinte: aquele espaço, a grua, o betão, o mato que havia nas traseiras dos edifícios das próprias pessoas, que é um espaço que há de ser tratado como espaços exteriores naquele loteamento, foi tratado, foi limpo várias vezes no anterior mandato. E este verão foi limpo também, para prevenir o risco de incêndio. E, portanto, não nos apercebemos da existência dessa estrutura lá. Isso foi antes. Portanto, deve haver ali alguma desatualização, mas eu farei questão de ir ao local. O problema de fundo que ali existe é que a forma como foi contratualizado aquele loteamento em 2000 teve, por um lado, a cedência, uma larga fatia de terreno para a continuação daquele eixo da Avenida de Valflores até à Seata, o senhor talvez conheça bem o local e o assunto, deixou em aberto e a possibilidade da construção dos espaços exteriores quando a edificação dos prédios estivesse numa determinada porcentagem que atingiu neste momento. E, portanto, o que neste momento a divisão da administração urbanística já terá feito, porque ainda era do meu tempo essa missiva, é a notificação ao promotor, no sentido de dizer o que é que vai fazer aos espaços exteriores. Está na altura de os fazer, de os executar. Obviamente, se não os executar, teremos mais temos tanto já, mais um loteamento do qual seremos forçados a tomar posse administrativa, porque temos as garantias bancárias, felizmente, válidas, e, com as garantias bancárias, executarmos em substituição do promotor do loteamento. E creio que este esclarecimento terá sido dado ao município. Se não foi, estará em trânsito. Eu vi esta informação já a circular para ser transmitida a esta senhora município e a outros. E, portanto, esses espaços exteriores serão tratados com as questões de contentor, de carga e isto e aquilo. Obviamente são questões correntes que nós procuraremos dar resposta às questões da limpeza, do vento, do calor, isso não conseguimos controlar tudo, mas procuraremos responder mais satisfatoriamente. Sobre a questão do poço, o jornal saiu ontem com o Correio do Leitor,
Mas precisamente a intervenção foi feita ontem de manhã, não foi por causa do correio vereador. A intervenção pode ser feita quando as condições atmosféricas permitirem. As pessoas esquecem-se disto. As pessoas esquecem-se às vezes que temos uma intervenção para fazer num ramal de esgotos a 4 metros de profundidade e pensam que o município deixa aquilo ali 2 semanas porque quer. Não é por isto. É porque não, essa intervenção não é tecnicamente bem executada se for feita a chover copiosamente e a 4 metros de profundidade. E, portanto, estas questões são programadas. E foi programado para ontem, precisamente porque o tempo amainou e estava previsto a afetação dos meios mecânicos, até numa operação que estamos a fazer do outro lado, lá está. Sabe que isto, a eficiência também é isto. A eficiência é estarmos a limpar um terreno, está a ver? Isto é que se conta aos questões todos. Estarmos a limpar um terreno de um lado, retirando material com grande geometria apropriada e entulhar no outro. É pena não ter sido dito e feito, mas tranquilizar aquele poço, penso que é isso, foi colocado e também tem a informação que não estiveram lá 9 pessoas para fazer a operação daqui. Mas é o que apareceu na carta, mas isso não interessa, nós estamos habituados a estas coisas e estes comentários. Pronto, tranquilidade, o assunto está a ser acompanhado e relativamente à grua, deixou-me agora aqui um bocadinho, eu tenho que ir ao local hoje, vamos passar por lá. Muito bem, sobre a entrevista do meu camarada, amigo e presidente de junta, José Silveira, a questão do Sr. Presidente de junta levanta relativamente ao IMI, para o bom entendedor, não tem naturalmente que ver com o IMI que é arrecadado pela autoridade tributária, que é entregue ao município. No âmbito da nova lei das finanças locais, a 75 de 2013, aquela união de freguesias e as restantes freguesias vão receber 1% do IMI urbano. Eu acho que os seus presidentes de junta ainda não obtiveram a informação da parte das finanças do valor, não sei porquê, correspondente à sua freguesia. E, obviamente, colando isto com outras afirmações que o Sr. José Silveira foi fazendo ao longo dos anos, terá que ver com o IMI rústico. E o IMI rústico é uma receita própria das freguesias, de antes entregue em 50% do seu valor e agora passou a ser 1% do seu valor. E como é sabido, isto tem que ver com questões menos claras e menos bem resolvidas, já não ao nível do cadastro, porque isso foi feito no local, as limitações, mas embora haver pequenos desentendimentos, que aquela rua devia ficar do meu lado, a outra devia ficar do outro, tudo isso foi devidamente comunicado ao Instituto Geográfico Português. As finanças têm informação disso. Aliás, eu já vi cartas repetidas do IGP e pelas próprias finanças à junta de freguesia do Peceirão, na época, e portanto a questão está claro que quem está em dívida com esta atualização é a administração fiscal e as finanças. E quanto ao resto, respeitemos o estilo de cada um nas suas declarações. Não ocorre ter que comentar mais nada relativamente a esta matéria. Eu estou mais preocupado, ou então satisfeito, não sei, se calhar tenho que pedir subsídio ao Sr. José Silveira. Diz que vai fazer obras no equipamento que não é da junta, que é da Câmara. Ótimo. Por acaso hoje estamos a aprovar aqui uma alteração orçamental, se calhar posso reduzir aqui alguma coisa. Vamos ter ajuda. Ótimo. Ainda bem que há ajudas que querem cooperar e fazer obra connosco. Pronto, passo esta brincadeira. Espero ter sido esclarecedor. Senhores vereadores, mais alguma questão? Não havendo, passamos à moção. Se não se importar, eu gostaria de pôr à vossa consideração a aceitação desta moção, subscrita pela maioria, mas estamos disponíveis para deixar subscrever por outros senhores e senhores vereadores. Podemos aceitar a moção? Está admitida? Muito bem. Em defesa do poder local e das 5 freguesias do concelho de Palmeira. A reorganização administrativa territorial autárquica levou à extinção de mais de 1000 freguesias
contrariando a posição da maioria dos órgãos autárquicos que as governam e a vontade das suas populações. No Concelho de Palmela, esta lei veio forçar a agregação administrativa das freguesias de Marateca e Poceirão, que, no seu conjunto, correspondem a um território rural com cerca de 8.500 habitantes, dispersos por 282 km², mais de metade do Concelho de Palmela, que tem 465, e estamos a falar de uma área incomparavelmente superior a concelhos como Lisboa, que tem 83 km, Amadora 23, Oeiras 45, Setúbal 170, só para nos situarmos na área metropolitana de Lisboa e na Península de Setúbal. E falamos também de um território com boas acessibilidades, mas sem transportes públicos que garantam ligação direta à sede do Concelho e à circulação, em tempo aceitável, entre os limites dos territórios das freguesias de Marateca e Poceirão. Para a gestão autárquica, torna-se ainda mais difícil garantir os serviços públicos de proximidade essenciais para o cotidiano das populações, o que representa um retrocesso na administração do nosso território. Atualmente, e devido aos diversos quadros normativos que regulam a administração territorial, estão criadas profundas discriminações que acentuam ritmos de desenvolvimento desiguais. As freguesias do Concelho de Lisboa têm competências e financiamento específicos. As freguesias cuja agregação resultou da pronúncia das Assembleias Municipais têm financiamento majorado. As freguesias cuja agregação foi imposta, apesar da oposição dos seus órgãos representativos, não têm qualquer majoração em termos financeiros. As freguesias que se mantiveram ao fio ao abrigo da Lei 11/2013 não estavam obrigadas a qualquer tipo de reorganização, também não têm. As freguesias das regiões autónomas não foram obrigadas a qualquer reorganização por constituir matéria legislativa regional. Agravando o quadro já existente, o Orçamento do Estado para 2014 aprofundou ainda mais o ataque ao poder local democrático. No conjunto de medidas que limitam a capacidade de gestão, destacam-se a redução do financiamento por via do Fundo de Financiamento das Freguesias, a obrigatoriedade de redução do pessoal em 2%, as retenções de verbas das autarquias por conta e por estimativa de eventuais encargos com a saúde dos trabalhadores, o aumento das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações, que em meia dúzia de anos passou de 10% para 23,5%, a imposição das 40 horas de trabalho semanal, o novo corte de vencimentos, constituindo mais um rude golpe na condição de vida dos trabalhadores, já muito penalizados pelos constantes aumentos da carga fiscal, o aumento das contribuições sociais, o corte dos subsídios e o congelamento das produções das carreiras. Vivemos, pois, uma situação de forte ataque à autonomia administrativa e financeira e à capacidade de intervenção do poder local, cujo contributo para a resolução das necessidades básicas das populações é determinante e, no quadro de crise que vivemos, é muitas vezes único. O Congresso da ANAF, realizado nos dias 31 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro em Aveiro, será certamente um espaço de grande afirmação do poder local e das suas realizações. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública no dia 22 de janeiro, delibera, ou delibera, a reafirmar que a autonomia consagrada na Constituição da República Portuguesa às autarquias locais, municípios e freguesias deve decorrer diretamente da vontade expressa das suas populações. Solicitar a intervenção dos grupos parlamentares no sentido de promoverem a revogação das leis 22 de 2012 e 11A de 2013, de forma a anular a agregação das freguesias de Marateca e Poceirão contra a vontade das suas populações e dos seus órgãos representativos. Manifestar a frontal oposição à desigual repartição de recursos financeiros pelos diversos órgãos da administração, exigindo a revogação da Lei 73 de 2013, 3 de setembro, e a reposição das verbas subtraídas sucessivamente às freguesias ao longo dos últimos anos. Exigir e clarificar o regime de atribuições e competências próprias e o modelo de delegação de competências previstos na Lei 75 de 2013, de 12 de setembro. Este é 75 ou 73? 75? Através da criação de um verdadeiro regime jurídico e de uma lei das finanças locais, que consagra a verdadeira autonomia local e contempla os meios necessários à execução das competências próprias das autarquias. Condenar o continuado ataque aos trabalhadores da administração pública, e em particular da administração local, afirmando a sua solidariedade para com as suas lutas pela reposição das 75 horas semanais.
apoiar incondicionalmente as juntas de freguesia do Conselho de Palmela, exortando o Congresso da ANAF a tomar posições firmes junto do Governo na defesa intransigente do poder local das freguesias e dos interesses das populações. Senhoras e senhores vereadores, está à discussão a presente moção. Senhor vereador António Moraes. Muito obrigado, Sr. Presidente. A bancada do Partido Socialista, como deve calcular, vai votar sobre esta moção, até porque o Partido Socialista de Palmela lutou ao lado da própria CDU durante um período longo de tempo para que, de facto, esta agressão, esta lei não fosse uma realidade. Infelizmente foi. As populações, por muito que nós queiramos, muitas das vezes, tapar um pouco o sol com a peneira, estão a sofrer com esta situação. E há aqui dois pontos que nós subscrevemos na íntegra, portanto, as freguesias, da ideia que houve aqui uma vingançazinha do Central. As freguesias cuja agressão foi imposta apesar da oposição dos seus órgãos representativos não têm qualquer legislação em termos financeiros. Portanto, isto parece-me a mim que foi um pouco uma vingançazinha do Governo Central a quem decidiu, como o Conselho de Palmela decidiu em relação à agressão de freguesias. Por isso, nós temos também o compromisso do Partido Socialista Nacional, quando formos governo, eventualmente restituirmos a normalidade das freguesias no Conselho de Palmela. Isso é um compromisso assumido pelo Partido Socialista Nacional e cá estaremos para lutar para que de facto seja uma realidade. Portanto, é a nossa intenção de facto para a moção. Obrigado. O senhor vereador Palmela, tem palavras. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e na sua pessoa todos os presentes, mais vereadores, funcionários da autarquia e população que nos vê e ouve ao vivo e pelos meios informáticos. Eu, antes de comentar esta moção, relativamente ao que disse o Sr. Vereador António Moraes, eu quase que pagava para ver esta promessa que o Partido Socialista fez. Mas eu acho que era melhor registrar isso como uma das várias promessas que o Partido Socialista não vai cumprir. Mas cá estaremos para ver. E também gostava já agora que me dissesse onde é que vê o sofrimento. O sofrimento, eu quase só faltou a palavra lancinante que se sente pela União das Freguesias. Mas pronto, adiante. Relativamente à moção em si, e há bocado tive bem intervido relativamente à informação que agradeço do Sr. Presidente sobre a reunião que teve ontem com o Secretário de Estado da Administração Local, porque me parece que foi uma reunião produtiva e importante para o município e certamente importante para o Governo, porque tomou conhecimento de viva voz com o representante das populações de algumas questões que lhe foram presentes. Bem aqui as elencou e explicou ao Sr. Secretário de Estado e, tanto quanto sei, foi uma reunião produtiva para ambos. Relativamente a esta moção é uma coisa, é a típica moção que a CDU nos vai habituando, que depois mistura alhos com bugalhos e, no afã de dizer mal de tudo, depois contradiz algumas coisas que a própria CDU depois vai afirmando noutros fóruns. Em primeiro lugar, dizer que, independentemente do que se possa dizer, a melhor organização administrativa territorial autárquica foi aprovada pela Assembleia da República, que é quem tem legitimidade para aprovar a alteração às freguesias e demais órgãos do poder local, e é assim que decorre a Constituição, como sabemos. Agora, esta moção que fala essencialmente da questão da reorganização das freguesias e que depois nos vem falar da questão da proximidade, mas como ainda há pouco tempo aqui aprovámos vários protocolos e delegações de competências entre a autarquia municipal, ou seja, entre a Câmara Municipal e as várias freguesias, o que verificamos é que o facto de ter havido uma união de freguesias entre Marateca e Cossarão não mudou nada, não mudou rigorosamente nada, entre a relação que a autarquia de Palmela tem com aquelas freguesias e com aquelas populações. E bem.
A única coisa que mudou é que em vez de 2 presidentes de junta de freguesia, passámos a ter só um. E isso é a grande mudança e confesso que até fico com a sensação que as populações não sentiram e até percebi, já foi citada esta entrevista, que até houve um autarca que ficou extremamente contente por esta união de freguesias, porque efetivamente lhe permitiu não só ser candidato à presidência da Junta de Freguesia, neste caso à União das Juntas de Freguesias do Poceirão e da Marateca, mas como lhe permitiu dizer que sente normalidade no dia-a-dia e no trabalho que tem com as populações, quer do Poceirão, quer da Marateca. Portanto, quem está no terreno, apesar da luta desenvolver, não sente. Depois, há aqui algumas questões que eu confesso. A questão das 40 horas semanais, eu já disse o que pensava sobre as 40 horas semanais, mas a autarquia tem na sua disponibilidade, através da concertação social dos sindicatos representativos dos trabalhadores, portanto não há uma imposição das 40 horas, há a possibilidade de ter a manutenção das 35 horas. Depois, esquecem, como parece sempre esquecer, que nós não vivemos em tempos de normalidade financeira do país. Nós estivemos muito perto da bancarrota e, portanto, os sacrifícios têm que ser do Estado Central, mas também da administração local, quer ao nível da autarquia municipal, quer ao nível da autarquia de freguesia. E ainda hoje ouvia um deputado da Assembleia da República do Partido Comunista Português dizer que, relativamente à Caixa Geral de Aposentações, mais do que exigir um esforço aos trabalhadores, o que o Governo tinha que exigir era um redobrado esforço das entidades empregadoras. Ora, é precisamente o que vocês criticam aqui. Porque criticam o facto da entidade empregadora de Câmara Municipal de Palmela aumentar as contribuições de 10% para 23,5%, aliás, como acontece na Segurança Social com as contribuições das empresas ou das entidades patronais no Brasil. E, portanto, vocês têm um discurso num ciclo e têm um discurso no outro, consoante de vos dar mais jeito para aquilo que é o vosso interesse particular. E depois, dizer ainda que, relativamente à ANAF e a tudo o que aqui vem referir, eu acho que não vale a pena nós continuarmos, eu percebo que vocês vão continuar, à falta de melhor, vão buscando alguns temas requentados. Mais ainda, a CDU e o Sr. Presidente em particular, que tanto se indigna com aquilo que é a intromissão da administração central no poder local, faz aqui uma intromissão num órgão que o senhor não tem nada a ver, que é precisamente as freguesias e a Associação Nacional de Freguesias. Porque a Associação Nacional de Freguesias defende os interesses das freguesias e não dos municípios. E o que eu quero aqui fazer, aprovar, é um arrazoado de posições, independentemente da opinião que se possa ter sobre elas, que não é mais do que uma intromissão no poder local ao nível das freguesias. Portanto, bem prega Frei Tomás de ver o que eu digo, não pratico o que eu faço. E, portanto, esta é, sem dúvida, mais uma incoerência que nos vem aqui levantada nesta missão. E, por fim, a questão que aqui vem levantada dos apoios financeiros. Bem, nós sabemos que as freguesias, por força da nova lei das finanças locais, ganharam algumas transferências diretas, alguma participação no IMI, e ainda há bocado o Sr. Presidente aqui o foi. Agora, sejamos muito claros. A lei era clarinha quanto aos efeitos e à possibilidade que era dar aos vários órgãos locais, ao nível da freguesia e ao nível do município, de participarem na organização da administração local autárquica. E, naturalmente, majorava aquelas que, por entendimento, faziam essa majoração, aliás, essa reorganização, que, como sabem, decorre do memorando de entendimento que foi assinado
por aquele partido que agora tem a promessa que, quando chegar ao governo, vai revogar tudo o que assinou quando esteve no governo anterior. Penso que destaquei aquilo que eles pensam sobre isto, que é revogar aquilo que eles próprios assinaram em tempos em que precisavam de dinheiro, mas esperam quando lá chegarem já não precisarem de dinheiro e, portanto, podem negar tudo o que fizeram. Mas, adiante, o que se passa aqui é que nós efetivamente sabíamos disso e, portanto, houve autarquias, houve uma grande possibilidade de consenso em Lisboa. E houve autarquias, por esse país fora, houve entendimento ao nível das várias forças políticas para haver reorganização administrativa e naturalmente tiveram uma geração. Houve pessoas que preferiram a contestação pura e simples. Houve outros que preferiram a concertação entre os órgãos da administração local e os órgãos do poder central fazer uma reorganização que melhor servisse os interesses das populações. Como se provou e como dissemos na altura, a concertação servia melhor os interesses das populações que a pura e simples contestação. E está aqui o exemplo. E por isso, naturalmente, como se havia de esperar, votarei contra esta moção que aqui nos é apresentada. Muito obrigado. Quem quer usar a palavra? O Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma pequena nota em relação a esta intervenção do Sr. Vereador. Permita-me que lhe diga que há uma maior aproximação entre a autarquia do município e a autarquia freguesia, porque não há aqui nenhuma colisão, nenhuma entrada, em nossa opinião, nenhuma entrada em terreno que não seja próprio, na medida em que estamos a falar em autarquias locais, na medida em que estamos a falar no território do Concelho de Palmela, de todas as 5 freguesias que esse Concelho tem tido até agora, não é? E que, de um momento para o outro, se viu forçado a juntar, contra a vontade das populações, e penso que isso é notório, 2 dessas freguesias, as freguesias rurais de Marateca e de Poceirão. O que há aqui, com todo o respeito, é que muitas vezes o Poder Central e mesmo a própria Assembleia da República, que é evidente que é da competência própria da Assembleia da República legislar sobre esta matéria, é evidente que é, mas legislar tende a ter em atenção aquilo que é e que deverá ser o cumprimento constitucional do princípio da autonomia das autarquias locais e do princípio da justa repartição dos recursos entre os diversos órgãos do Estado. Porque as autarquias locais também são órgãos do Estado, centralizados mais perto das populações e que devem ser respeitados. A nosso entender, há uma maioria, que é a maioria que existe, não é por acaso que nós dizemos que devem haver eleições antecipadas, porque achamos que essa maioria já não corresponde à realidade que se vive no nosso país. Enfim, isto faz parte do jogo político, mas é perfeitamente legítimo aquilo que está a acontecer nesta tribuna, nesta reunião, em defendermos aquilo que é nosso. E aquilo que é nosso é a defesa dos interesses das populações do Poceirão e das populações da Marateca. É evidente que a autarquia, que a Câmara Municipal, o município de Palmela, vai tentar cautelar ao máximo os interesses de um e de outros fregueses. Mas não é a mesma coisa. Falta-lhe alma. E não queremos perder a alma dos fregueses do Poceirão e a alma independentes dos fregueses da Marateca. É essa a grande diferença. É essa a grande diferença. E não é só por respeito que matematicamente a Câmara Municipal de Palmela. Não é isso que está em causa. Estamos a falar para além disso. Estamos a falar para a história, para a experiência, para a vivência, ao longo de muitos anos, daqueles que foram os fregueses da Marateca, foram e são os fregueses da Marateca, e daqueles que são os fregueses do Poceirão. Não é exatamente a mesma coisa. Fomos forçados a isto. E repare que é indecente nós tomarmos democraticamente, aqui na Assembleia Municipal, nas Assembleias de Freguesia, nas juntas de freguesia, temos tomado posição sobre esta matéria, nas reuniões que tivemos com as populações, temos tomado posição sobre esta matéria, quer aqueles que diretamente lhes diziam respeito e que sentiam que era eles que diziam caber, como o caso do Poceirão da Marateca, mas também nas outras freguesias que tanto Leixo, Pinhal Novo e Palmela se solidarizaram com a luta dos seus vizinhos do mesmo concelho, não é?
E é indecente ser tomados, por tomarmos esta posição, sermos penalizados. É injusto um Estado, é injusto um Governo, é injusto uma Assembleia da República que penalize ou que deixe penalizar, isso vem desta ícone da questão da legislação, deixa penalizar por termos tomado uma posição democrática. É injusto. Pelo menos isso que não seja reposto numa cadeia de possível. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador António Braz, Obrigado. Eu vou ser breve para responder ao Sr. Vereador Paulo Ribeiro. Eu, quando refiro que, de facto, as populações estão a sofrer, eu tenho conhecimento de causa, sabe? É que eu vivo numa freguesia rural, que é a freguesia de Lanteca. Eu não vivo numa cidade ou num meio urbano onde me desloco para a Assembleia da República e me fecho depois no meu gabinete de nossa casa. Eu vivo com as populações do dia a dia e sei daquilo que estou a falar. Em relação à sua não concordância em relação à moção, eu compreendo-se e é perfeitamente aceitável, até porque o senhor adotou também esta lei e compreende-se a sua tomada de posição. De qualquer das formas, o que nós sentimos é que as populações não estão tão bem servidas quanto estavam, isso é um facto. Independentemente do senhor ler na comunicação social, da União de Freguesias, ele eventualmente também estará com alguns problemas e vai conseguir ter que nos enfrentar, que é evidente. E em relação à assinatura do memorando, eu, por norma, quando estou num órgão prático, não faz muito elogio falar de política nacional, porque já desconheço em profundidade aquilo que se passa em termos de memorando, conheço superficialmente, não conheço na íntegra. Sei também que os senhores foram para além do demais, foram muito para além do memorando, por isso é que deixaram o Estado português, o país no estado em que está. Não digo ao senhor vereador que, se eventualmente andar na rua, pergunta às pessoas se de facto se estão a viver melhor do que estavam há 4 anos atrás ou há 5 anos atrás. Basta fazer esta pergunta, isto é tão simples quanto isso. Não é nós pensarmos, quando estamos numa Assembleia da República, pensarmos que cá fora está tudo bem que não está. Eventualmente é que está bem para a maioria das pessoas, mas sinta o pulso das populações, sinta mesmo para o Conselho de Palmela, a pessoa sinta, vá à rua, cidadão da rua, fala com as pessoas e pergunte, de facto, se as pessoas estão a viver melhor, estão a viver pior, com esta vitalização, que supostamente para o senhor foi uma coisa boa. Para nós, o Partido Socialista não foi bom. E, como disse, o Partido Socialista em Palmela lutará até às últimas forças pela desagregação desta união de freguesias. Isto é o que nós podemos de facto dizer e isso vai ser uma realidade assim que muito obrigado. Tenho 2 pedidos de palavras. Passo. Sr. Vereador Paulo. Obrigado, Sr. Presidente. Não querendo prolongar demasiadamente este assunto, como disse o vereador António Braz, é melhor discutirmos assuntos locais do que assuntos nacionais. Mas relativamente ao que disse o vereador Diogo Costa, as regras eram previamente conhecidas. Eu percebo que haja da sua parte alguma, não digo, não é recusa, é incompreensão por esta questão. O que houve na altura foi uma lei que foi feita no sentido de procurar que houvesse um entendimento, sendo que as pessoas sabiam qual era o objetivo final, que era a redução das freguesias. E daí essa diferença da majoração dos 10%. E houve municípios em que houve esse entendimento também por essa razão, mas não só. Houve municípios, eu estou a lembrar, por exemplo, do município de Gaia. É um exemplo agora que me ocorre, em que houve um grande entendimento entre o PSD e o CDS e o Partido Socialista, e nem por isso o Partido Socialista deixou de ganhar a autarquia de Gaia legitimamente, porque foi assim que as populações escolheram. Só uma nota, percebi, também não sei se é para a anterior Presidente da Junta de Freguesia da Marateca estar aqui, mas notei que sentia aquela falta daquela alma da Marateca, que se calhar ela trazia e que o atual Presidente não faz. Mas isso é um à parte, em jeito de brincadeira. Relativamente ao Sr. Vereador António Braz, só lhe queria dizer o seguinte, sabe que essa questão de dizer que não se anda na rua e que se está nos corredores não sei de onde, isso vale pouco. Porque
eu sei que vivo lá, mas não disse qual era o sofrimento que tinham por causa da União das Freguesias. Disse que sabia. E se há que factos são factos, tira lá depois com os factos em que se baseia. Porque também disse aqui que conhecia por alto um bocadinho do memorando, mas já tinha a certeza que o governo foi muito além do memorando. Portanto, ouça, vale o que vale. O que era importante perceber era dizer exatamente então em que é que se traduz esse sofrimento pelo facto da freguesia da Marateca estar unida com a freguesia do Poceirão. E isso não disse. Disse que tinha conhecimento que vivia lá, mas quer dizer, mas então nós que não temos conhecimento, digamos lá então quais são. Pode ser que ele mude a minha opinião. Muito bem. Se me permita, e que também me interpelou e que apresentei a questão, bom, aqui uma conclusão óbvia. O Sr. Vereador Paulo Ribeiro está aqui claramente isolado, mas não está apenas isolado aqui nesta reunião e no Executivo Municipal. O senhor está isolado, julgo, mesmo no próprio Conselho de Palmela e junto de militantes do seu partido, que foram autarcas, freguesia e outros da Assembleia Municipal, e que, percebendo a profunda injustiça que estava a ser cometida com esta agregação, estiveram desde a primeira hora contra este processo. Portanto, esta é uma das conclusões que já tínhamos tirado, mas que agora fica mais confirmado. Quanto à alma, os sentimentos, há de facto muitos mistérios da alma. E temos na nossa alma muitas sensações, muitas emoções, muitas convulsões, e a grande alma está precisamente na diversidade e na complementaridade das vocações de cada uma das freguesias do nosso concelho. E o nosso concelho não deixou de ser o Concelho de Palmela, não deixou de ter o mesmo território, mas é bom que cada dedo da mão puxe, que todos funcionem, e não tenha dúvidas que mesmo as questões que às vezes alguns até associam a bairrismos são necessárias para o debate, são necessárias para fazer avançar o conhecimento sobre as matérias, e se calhar os senhores veem esta questão da agregação de freguesias como se estivéssemos aqui a gerir uma empresa e a cortar despesas, mas não, ninguém cortou o essencial. É como na governação do nosso país. Ninguém corta a quem deve cortar. Ninguém tributa quem deve ser tributado. E continuamos a pedir sacrifícios aos mesmos. E eu quero dizer que, em primeiro lugar, quem perdeu foram naturalmente as populações de Marateca e do Poceirão, mas foi também a democracia. Sabe porquê? Porque os eleitos de freguesia, que recebem cerca de 13 euros e qualquer coisa para ir a uma reunião, não são eles que fazem a despesa do Estado. É que é importante a participação deles. Temos dezenas de pessoas que ficaram mais longe, mais afastadas da participação cívica. E a sua voz nas assembleias é muito importante. Olha, só por aqui produzimos o número de autarcas de freguesia, o número de membros da Assembleia de Freguesia, acho que a democracia já perdeu muito. Já perdeu. Depois, dizer também que, quando refere que esta união parece que não mudou nada, mudou. Nós sentimos naturalmente nas dificuldades que quem tem a responsabilidade de gerir a União de Freguesias de Marateca e Poceirão tem, com um território maior, com dificuldade em conversar com todas as pessoas, porque é manifestamente impossível. Uma pessoa e sabe como é que são os regimes de permanência nas juntas, os restantes lugares, etc. Logo por aqui era necessário mais gente a participar com um território desta natureza, e não tenho dúvida que muitas das questões constroem-se e resolvem-se com base no contacto com as populações. É óbvio que eu estou confiante que o meu camarada, amigo e presidente José Silveira vai fazer o melhor por aquelas duas freguesias, subindo duas freguesias. Mas garanto que se tivéssemos duas freguesias, preferência duas freguesias, também da CDU, serviríamos ainda melhor as populações. Mas quando diz que me parece que não mudou nada e faz a analogia com aquilo que se passou aqui na aprovação dos contratos interadministrativos e nos acordos de dissolução e delegações, de facto não mudou nada na relação da Câmara Municipal com as freguesias, porque nós respeitamos as freguesias
porque nós consideramos que as freguesias não são nossas concorrentes, são parceiros, têm autonomia, devem ter meios para executar o trabalho. Estão a braços com estas dificuldades da nova lei das finanças locais e das atribuições e competências, e o senhor sabe, são duas regras, o senhor é da área, tem conhecimento jurídico, e é por isso que há uma série de correções a serem introduzidas por vários partidos, é por isso que a ANAF e a Associação Nacional de Municípios vão reunir para ajudar a clarificar aspectos e levar à tutela a necessidade de reformulação destas leis. E de facto o que não mudou foi a nossa relação. Eu quero aqui dizer, e se calhar vou cometer uma inconfidência, porque o próprio Presidente da União das Freguesias ainda não sabe, mas eu assumo esse risco, é que nós vamos continuar a fazer a Semana das Freguesias, promovendo muito mais formas de participação das pessoas, e vamos continuar a fazer nas 5 freguesias. Não vamos fazer em 4, vamos fazer em 5 freguesias. E de facto para nós não muda. Para nós não muda. Não muda para tentarmos compensar aquilo que o Governo e a maioria na Assembleia da República impuseram aos cidadãos. Depois, senhor, há de convite, de facto, a lei que levou à criação das freguesias, para além de profundas injustiças e ter inclusivamente problemas do ponto de vista técnico, com algumas indefinições, não era sensato aplicar aquilo de igual forma a todo o país. E é preciso perceber a especificidade do nosso território. Nós não estamos a falar de concelhos que eu bem conheço, que têm 85 freguesias, 90 freguesias, 63 freguesias. Em que cada capela, cada paróquia deu origem a uma freguesia, que eram precursoras das freguesias. Nós estamos a falar de um território extenso e que o desenvolvimento das nossas zonas rurais deve-se ao facto de 2 freguesias, a partir de 88, terem cada uma puxado pelos seus territórios, trilhado um plano de desenvolvimento local articulado com um plano mais baixo do concelho. E isso trouxe vantagens para o desenvolvimento daquela zona. Foi vantajoso. E, portanto, nós estamos a regredir. E não é esse o caminho que queríamos trilhar. Dizer-lhe ainda que, quando aduzimos a adoção, para além da contestação a este facto, da reivindicação da revogação das leis e de tentar incentivar os grupos parlamentares a tomarem medidas legislativas que visem, enfim, desfazer esta injustiça, e aduzimos aqui outros aspectos do ataque ao poder local, é que de facto isto é uma ofensiva mais global. E isto tudo junto está a provocar mais dificuldades na resposta, porque os senhores, isto é uma atitude de revanche, os senhores recuam nos serviços públicos, esvaziam os hospitais, dão cabo da escola pública, privatizam serviços essenciais, etc., e querem impor às autarquias, ter a sua autonomia, respeitar, querem impor o mesmo modelo de governação. Isso é assim, então toma lá, é uma vingança. Agora, tomem lá 25 gestores e vão ser obrigados a fazer o mesmo que nós fazemos. Não pode ser assim, Sr. Vereador. Nós não temos este entendimento. E sobre as questões do financiamento das freguesias, também consideramos que é muito mau para a democracia quem vai atrás de majorações e de cenouras. E nós aqui não gostamos de andar atrás de cenouras, porque não nos consideramos aqueles que andam atrás de cenouras. E, portanto, achamos que a solução certa foi estar do lado das populações. Porque se as nossas populações quisessem esta agregação, garanto-lhe que os órgãos autárquicos do Conselho de Palmela ter-se-iam pronunciado por uma qualquer agregação. Mas não foi isso que aconteceu. E é isso que está errado desde o início. Por último, uma nota para as 40 horas e dizer, mais uma vez, ao Sr. Vereador, que nós temos um ACEP assinado, aprovado. Continuamos à espera da homologação, que isto é que não faz sentido. Vamos insistir, aliás, esta semana ainda terminamos isso, teremos clarificação relativamente a esta matéria. Estão todas as autarquias na área metropolitana de Lisboa, noutros pontos do país, também aqui, condicionados por uma homologação do Secretário de Estado, que depois têm entendimentos que nós não participámos na negociação, não concordamos. Mas tem que estar de acordo com um contrato entre
a autarquia, que é a entidade empregadora, e os representantes dos trabalhadores. Vamos dizer que não é uma corda de meios. Agora precisa da bênção de um secretário de Estado. Eu acho que há aqui qualquer coisa que não dá certo. Pronunciem se houver alguma ilegalidade naquele acordo, mas que não haja argumentos dessa natureza. Porque também aqui percebemos esta fúria de intromissão e de retirada da autonomia das autarquias. Qualquer dia querem transformar-nos em secretários-gerais do governo, e os autarcas não estão cá para isso. Estão cá para representar as suas populações, em mão da sua vontade e daquilo que elas querem ver realizado no seu território. Não há qualquer intromissão no plano das autarquias, há um apelo às nossas autarquias e à ANAF para que tomem estas posições, porque sabemos que não estão preocupados com estas matérias. Por último, uma nota para o Sr. Vereador António Brás, do Partido Socialista. Eu espero que os senhores estejam com esta luta, não apenas num contexto eleitoral, e sei que os tiveram de alguma posição, não estou a pôr em causa, mas que estejam também, não apenas quando forem governo, mas que estejam a partir do momento em que houver uma iniciativa legislativa, seja ela que partido for, no sentido de voltar a dar autonomia a cada uma destas duas freguesias. Eu espero que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vote a favor desses projetos de lei. Senhoras e senhores vereadores, penso que podemos passar à votação da moção. Se estiverem de acordo, quem vota contra? Quem se abstém? A presente moção foi aprovada por maioria com uma abstenção. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores. Como voto contra, peço desculpa. Estava quase a convencer lá, desculpa. Nem ouvi, achei que era tão óbvio. Era tão óbvio, porque o outro é óbvio. Mas ia passando. Bem, então vamos entrar no período da ordem do dia. Temos hoje 2 pontos da nossa ordem de trabalhos. O primeiro ponto, primeira alteração ao orçamento de 2014 e grandes opções do plano 2014-2017. Esta primeira alteração tem como principal finalidade proceder ao reforço do valor da dotação da ação de execução da rotunda na Nacional 379 para o lançamento desta empreitada. Foram igualmente incluídos alguns reforços sem expressão relevante nos documentos em apreciação. Há outros mais significativos. A compensação destes reforços foi efetuada com a diminuição das dotações cujas verbas não serão necessárias de utilizar nos primeiros meses do ano e que serão, se necessário, repostas na primeira revisão aos documentos provisionais, quando incluímos o saldo de gerência de 2013, lá para abril. O valor desta alteração é no valor de 181.233 euros, representa 0,48% do orçamento em vigor. Nos termos da legislação aplicável, propõe-se então a aprovação, mas eu permitia-me dar aqui algumas explicações em pormenor, porque isto depois é vinculado para quem nos ouve. Logo no primeiro mapa resumo do orçamento e despesa, o que releva é o facto de dos reforços e anulações resultar um acréscimo para aquisição de bens de capital, entenda-se para obra, mais obra, no valor de 111.078 euros. Depois, importa referir que há aqui outras compensações e reforços, nomeadamente em despesas com pessoal. Por exemplo, retiramos verbas no pessoal em regime de tarefa ou vença para compensar as indemnizações por cessação de funções. Como sabem, no âmbito da estruturação orgânica, houve um conjunto muito significativo de dirigentes que tinham comissões de serviço, enfim, que iam para além de janeiro de 2014, que têm, nos termos da lei, direito às devidas indemnizações. E, portanto, temos de dotar o nosso orçamento deste reforço para que tenhamos cabimento e possibilidade de proceder ao pagamento. Depois temos aqui uma verba significativa, eu digo significativa, porque não é igual acontecer assim neste início do ano, de reforço de vestuário e artigos pessoais. O que nós pretendemos é, com este reforço, para já fazer uma aquisição de vestuário urgente, por causa destas condições atmosféricas adversas,
nós compramos equipamento todo o ano, mas há outro equipamento que é mais de 3 em 3 ou 4 em 4 anos, nomeadamente os pistas, os impermeáveis, mas temos aqui sobretudo necessidade de botas e de luvas e de equipamento para a chuva, mas reforçamos para poder não prejudicar o processo de empreitada mais global, que inclui outros bens que anualmente são adquiridos, considerados vestuário e artigos pessoais, que obviamente não é nenhum grande aqui, não é mesmo material para as pessoas estarem equipadas e trabalhar. Depois, reduzimos aqui os encargos com instalações, quer dizer, se for necessário, recorremos na revisão, podíamos ter ido buscar o outro lado, por exemplo, a iluminação pública. O Sr. Vereador Pedro Cabeza já tem, como eu, os primeiros indicadores das poupanças conseguidas em 2013, não leva a mal de regular, mas conseguimos, com sacrifício, naturalmente, também dos nossos municípios e com medidas que ainda não estão apuradas. O Sr. Vereador está a tentar apurar ao máximo esta questão dos relógios astronómicos e outros, e ainda iremos tomar outras medidas, quer da parte da eficiência, que está com o Sr. Vereador, o Sr. Vereador da Iluminação Pública, poderão significar poupanças no futuro, mas conseguimos reduzir, relativamente a 2012, cerca de 260 mil euros na despesa. Ora bem, depois temos aqui uma pequena rúbrica para pagamento da nossa adesão na rede de cidades e vilas de excelência, com o acompanhamento técnico dos nossos projetos. Depois estão aqui outras verbas que, se quiserem, poderei esclarecer, mas queria aqui, sobretudo, referir uma ou duas questões mais significativas. Uma inovação no âmbito dos equipamentos culturais. Introduzimos a rúbrica Centro Comunitário de Águas de Moura. Vamos ver se assentamos no que já é chamado tanta coisa. E temos aqui uma verba incipiente, não é como um projeto que nós temos e custaria, se calhar, 1 milhão e meio de euros. Não sei que haja para alguns fundos para nos candidatarmos, mas é sobretudo para finalmente passarmos a reabilitar aquele edifício, pôr determinadas aulas a funcionar e pô-lo a funcionar com a presença da Câmara Municipal, que tem que estar, na minha perspectiva, mais presente em Marateca e Águas de Moura, e tem de trabalhar com as instituições locais que vierem a necessitar daquele espaço. E, portanto, oportunamente também reuniremos com as instituições, mas para já é importante termos aqui alguma verba para encetarmos as obras mais prementes. Depois, um reforço significativo, estávamos à espera de um projeto, pensámos numa coisa mais simples, mas entendemos que já que vamos mexer, vamos dotar das condições ideais. Na área do Centro de Recursos para a Juventude, das beneficiações diversas, na prática o que vamos pretender fazer é concretizar um espaço que tínhamos reservado para o efeito, o espaço CAD, que é um espaço para disponibilizarmos a grupos musicais e outros que queiram fazer desse espaço uma sala de ensaio. E, portanto, temos aqui também um reforço significativo para concretizar esse compromisso e começarmos a trabalhar nisso o mais breve possível. Depois, a verba mais pesada, como vos disse, trata-se do reforço para a execução da rotunda, porque, de facto, na transição do ano, e teremos daqui a pouco a aprofundar um pouco, a cronologia deste processo tem sido atribulada. Nós estimávamos ter começado a obra em 2013, e por isso tínhamos lá, se não tem erro, 300 mil euros, é disso, e não temos a totalidade. Tínhamos uma verba para a obra, para projeto, sim. Pronto, é isso. Então tínhamos era 360 e tal, eu já vou ver aqui o meu apontamento, mas tínhamos uma verba para o projeto, expropriações e a obra. Por isso estávamos em condições de lançar a obra, mas depois, quando fizemos o orçamento, pensámos que ainda gastaríamos algo em 2013 e, portanto, só bastava colocar 300 mil em 2014. Ora, como ainda não conseguimos lançar o concurso, e falaremos daqui a pouco nos esclarecimentos que entendam por convenientes, estamos agora a repor as condições para o cabal de cabimento da empreitada, assim que for possível lançá-lo.
Estas são as alterações mais significativas, mas para não ficarmos só com os números e nas grandes rubricas, fica aqui esta explicação. Uso da palavra. Sr. Vereador, Paulo Guimarães, não faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Devido também a algumas questões que ia colocar. Tanto quando percebi ter alguns esclarecimentos que pedi aos serviços, tiraram-me da volta chego. O que se passa, no fundo, era que a verba que estava em 2013 não foi usada. Transita para 2014 e fica então agora, na totalidade, cabimentada, ou há verba na totalidade para a obra, se, como desejamos, for feita toda em 2014. Só queria aqui um esclarecimento em que é que se traduz, porque há aqui esta... Para haver um reforço entre haver diminuições, e noto que o grosso da verba das diminuições é com os encargos com as instalações. Os 171 mil euros. No fundo, é que nos explicasse em que é que se traduz essa diminuição a ver com aluguéis em rendas ou com outras eficiências ao nível daquelas instalações. Muito obrigado. Mais questões? Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Vereadores, Srs. Vereadores, todos presentes. Depois nós concordamos, ficamos a votar a favor desta alteração orçamental e só assim muito resumidamente aquilo que me foi dado a conhecer. Parece que foi em 23 de novembro de 2011 celebrado o contrato por ajuste direto num valor de 7.600 euros para a elaboração do projeto da rotunda da Estrada Nacional 279. O prazo de execução era 60 dias, é o que vem na base dos contratos públicos. Olhar para estes prazos, portanto, em janeiro de 2013 já o projeto estava concluído. Durante todo o ano de 2013, ao que parece, o que se passou foi que o concurso não avançou porque houve problemas devido às estradas de Portugal. Parece que, enfim, durante todo o ano de 2013 que houve algumas complicações com as estradas de Portugal. Esperamos, de facto, que isto desta vez avance e que as estradas de Portugal resolvam de uma vez por todas esta contenda que tem e que isto se clarifique, porque, de facto, é uma obra que faz falta, é urgente e é necessário, inclusive, ao nível da segurança rodoviária. E percebemos, então, que estes 69 mil euros a mais do que aquilo que estava orçamentado tem 69 mil euros, por um lado, para o lançamento do concurso, para a obra, não é? E depois não mais 9 mil por umas compras dos terrenos que foi necessário comprar. Portanto, os 69 por 9 dá uns 78, portanto, certíssimo. Fazemos votos para que o concurso seja lançado o mais rapidamente possível e que tudo corra e decorra durante o ano 2014. Estamos a favor. Mais alguma questão, senhores vereadores? Então, se me permitirem, muito sucintamente. Encargos com instalações, a nossa perspectiva é sobretudo reduzir encargos na área da energia, mas também teremos de alguns aluguéis. Aliás, neste menagement de estrutura orgânica, estamos a fazer um esforço, já deixámos mais uma instalação e, obviamente, procuraremos encontrar aqui algumas poupanças. Mas, como digo, isto foi para ser mais simples, para não estar a distribuir isto por outras rubricas. Nós, em abril, teremos efetivamente que estabilizar estas previsões. Não é? E, se for necessário, voltaremos a reforçar o saldo de gerência do ano 2013. Quanto à execução da rotunda, assim é, os números da Sra. Vereadora são corretos e sem entrar em grandes pormenores, eu já tinha tido a oportunidade numa anterior reunião, colocámos aqui até algumas informações, então, mas o concurso está lançado, o que é que se passa? E, efetivamente, foi tudo aprovado com a Estrada de Portugal em julho. Tivemos vários meses de trabalho conjunto, estava tudo a correr bem até janeiro, porque o próprio projeto, nós não avançávamos com o projeto e íamos às Estradas de Portugal. Tínhamos a equipa projetista a trabalhar quase monitorizada pela equipa das Estradas de Portugal. Acontece que desde fevereiro de 2013, divulgação de estradas de Setúbal, saída do engenheiro António Valente e um conjunto de técnicos, centralização dos serviços
em Lisboa, nova diretora regional, novos técnicos a pegarem no assunto, as coisas complicaram-se sobremaneira. E para perceberem a complexidade destas coisas, das empreitadas, enfim, só quem não assiste a outras reuniões, na quinta-feira passada, no Conselho Metropolitano, outros presidentes, nomeadamente o de Lisboa, tinham as mãos na cabeça, com alguns assuntos. Hoje as empresas têm também algumas dificuldades e as entidades também andam a viver algumas dificuldades, com mudanças de desfias, com a redução de recursos humanos e também não dão uma resposta em muito tempo. Nós, nas últimas semanas, temos tido sucessivos contactos com as estradas de Portugal sobre o protocolo que é necessário na cidade. Andamos nisto desde junho. Vimos das reuniões satisfeitos, desta vez aqui, que chegámos a acordo e depois quando recebemos o protocolo por e-mail está na mesma. Qualquer coisa que não funciona. Depois falamos com quem manda e quem diz, sim, então vamos lá ver outra vez. E, portanto, eu não quero que a imprensa trate mal as estradas de Portugal. Nós queremos ver isto fechado nos próximos dias, porque temos mesmo que encontrar uma solução para fechar o protocolo. São questões ali jurídicas de pormenor e nós até já não fazemos braço de ferro com nada. Queremos é que se estabilize a solução, porque sem o protocolo não é possível lançar a obra. E isto é tanto mais insólito quanto, como já tive a oportunidade de dizer, esta seria uma obra da responsabilidade da Administração Central das Estradas de Portugal e o município está a investir porque não pode esperar mais. E é importante para a qualidade de vida, os acessos a Palmela para dignificar esta entrada e, portanto, também eu espero que termos a obra na plataforma do concurso lançado pela Correios. Feitas estas notas e esclarecimentos, pergunto se podemos votar a alteração. Senhoras e senhores vereadores, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada pela unanimidade. Obrigado. Passamos à proposta número 2, Sr. Vereador Diogo Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeira proposta muito simples, a constituição de fundo de maneio. Em reunião de Câmara realizada no 8 de janeiro do corrente ano, foi aprovada a constituição de fundos de maneio, segundo a sua autoridade, nomeado responsável por cada um desses fundos. Nessa data, o cargo de chefe de gabinete de apoio à presidência não se encontrava provido, motivo pelo qual não foi proposta a constituição de fundo de maneio para aquela unidade orgânica. Nomeado o chefe do apoio à presidência e propôs a constituição do fundo de maneio que vem na proposta. E um valor global de total 225 euros e um total complementar de 1.600 euros. Está sujeito? Muito obrigado. Eu coloquei aqui um lapso, já vou corrigir. Pergunto-se sobre a proposta à questão. Vou ver, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Pois o lapso que cometi foi logo também no período antes da ordem do dia, não ter dado a conhecer às senhoras e aos senhores vereadores, mas também a quem assiste, ao público presente, o novo chefe de gabinete de apoio à presidência, o Dr. José Alexandre, a quem damos naturalmente as boas-vindas e que em 8 dias está perfeitamente integrado na equipe, com um grande ritmo de trabalho e muito bem ajudado na transição também pelo Dr. Paulo Pacheco, que durante anos desempenhou com grande competência e dinamismo e vigor estas funções, mas que agora tem outra tarefa não menos complicada, que é a administração geral e as finanças nos tempos que correm. Enfim, temos cada um aquilo que conhecemos e os desafios à altura de cada um. Pronto, dito isto, estamos a aproximar-nos do fim. Peço às senhoras e aos seus vereadores que depois não se ausentem sem assinar os documentos da alteração, tem que ter os documentos todos, e pergunto às senhoras e aos senhores munícipes presentes quem quer usar a palavra neste período. Não havendo, dou por encerrada esta reunião e marcamos encontro daqui a 15 dias. Muito obrigado.